Olá, eu sou Eliezer Fernandes, acadêmico de licenciatura em música do POD de Porto Franco. Estaremos agora falando sobre a disciplina de música maranhense, né? No qual eu vou estar elaborando sobre a minha autobiografia. A atividade pede que tem que ter no mínimo de 10 anos já atuando, então eu já tenho 13 anos atuando nessa música, né? E eu comecei bem cedo, eu nasci em Serra Pelada, dia 4 de novembro de 1993, em Serra Pelada, e eu tive meu primeiro instrumento lá. Minha mãe me deu um violão madeira um pouco grossa, e acidentalmente eu quebrei esse violão na cabeça de um dos meus colegas. Esse foi o meu primeiro contato com a música, certo? Mas deu certo, eu saí ileso. Então, depois a gente mudou para Tuntum, depois a gente mudou para Buriticupu, que foi onde eu realmente tive esse contato com música. Tive ainda aula de teclado incentivado pelos meus pais. Todos nós sempre fomos da igreja, e meus pais, minha irmã e eu, a gente cantava no coral da igreja, certo? Nós cantávamos no coral da igreja, então já tinha esse incentivo musical, tá? E lá na igreja eu tive um incentivo também para aprender a tocar teclado. Os meus pais me incentivaram e me colocaram para aprender a tocar teclado com um dos vizinhos que a gente tinha. Mas não durou muito tempo. E quando eu comecei a entrar na adolescência, meus 11, 12 anos, foi quando eu vi a banda municipal de Buriticupu, e quando meus olhos brilharam, que foi quando eu me apaixonei por música de verdade. E foi quando eu disse, eu quero entrar nessa banda, eu vou entrar nessa banda. Até que eu consegui com 13 anos, ainda tive assim fui um pouco rejeitado porque eu ainda era muito novo, mas o maestro ainda assim deixou que eu ficasse na banda. Passei um tempo só indo olhar o pessoal, só olhava, e até que um dia o maestro disse para eu pegar uma tuba, um instrumento grandão, né? A tuba, um bombardão. E eu não sabia o que era, eu pensei que até era um bumbo, que eu não conhecia, até que chegou um colega nosso lá, né, virou colega, e me mostrou o que era a tuba. Um instrumento muito grande, e eu peguei o instrumento muito feliz, o maestro deixou eu tocar, e agora eu vou tocar na banda. Em pouco tempo, era só duas notas que a gente fazia lá, o pessoal dos instrumentos graves fazia só duas notas, dó e sol, dó, sol, dó, sol. O tempo todo, toda a música era isso, e logo a gente teve que aprender o hino nacional porque tinha uma apresentação próxima. Hino nacional e hino da cidade. E aprendi a fazer dó e sol na tuba, tá? Fui para essa apresentação na Vila 1º de Maio, né? Fui na apresentação, fiquei muito feliz, voltei com o instrumento, levei para casa, mostrei para a família, para os amigos, e passei o final de semana todo tocando dó e sol, treinando, porque eu tinha que aprender. Depois eu passei para outro instrumento, para o bombardino, passei para o saxhorn, ia passando para o clarinete, mas aí não deu certo. E eu vi o trompete. Quando eu vi o trompete, que eu percebi que na banda mandava, tem esse negócio de ser veterano, né? Mandava era quem tocava trompete, independente de ser veterano ou não. Quem tocasse trompete era que mandava na banda. E eu disse pra mim mesmo, eu só vou sair dessa banda quando eu estiver tocando trompete. E no mesmo ano que eu entrei na banda de música, eu já comecei a tocar trompete. No 7 de setembro eu passei tocando trompete. Toquei o hino nacional, no qual eu tinha que fazer só, dó e sol, e isso em março. Quando foi em setembro eu já tocava o hino nacional todinho decorado, o hino nacional, tá? E o hino da cidade também. E depois comecei no trompete, fui pro meu primeiro festival de música em perto de São Luís. Foi pro meu primeiro festival onde eu conheci músicas, bandas novas, instrumentos novos, conheci várias pessoas e comecei a gostar mais ainda de música. E quando a gente voltou, eu já voltei com novas experiências e não queria parar mais de jeito nenhum. Em 2008 a gente teve de novo o campeonato, fui tocando de novo, e foi quando eu tive a primeira oportunidade de tocar no São João. No São João de Buriticupu, a banda fez uma quadrilha e os músicos iam fazer o instrumental. Só que meus pais, a gente como era da igreja, meus pais não gostaram dessa ideia. Meu pai comprou um trompete para mim. Meu pai comprou, eu pedi, ele comprou, me ajudou muito, né? Não teve essa negação de, vou gastar dinheiro, não. Meu pai, eu pedi, ele olhou e comprou um instrumento pra mim, na época um trompete Dolphin, não lembro demais, R$ 400, muito dinheiro pra época, né? E mesmo assim, eles deixaram eu tocar,
mas não ficaram muito felizes com isso, porque eles queriam que eu aprendesse, eles compraram instrumento para eu tocar na igreja, tá? E eu fui tocar São João. Não colou muito, eles ficaram tristes, mas eu toquei essa vez. Tá? Depois aí fui para festival de novo e em 2009 a gente conseguiu a vaga para ir tocar em São Paulo, a banda municipal de Buriticupu. A gente conseguiu a vaga para tocar em São Paulo e a gente foi tocar. Mas quando eu voltei, aí eu recebi a notícia que eu e minha família a gente ia embora de Buriticupu para Imperatriz. Foi quando eu fiquei muito triste, ia deixar todos os meus amigos lá, minha música, minha banda, e eu não queria de jeito nenhum, até que a gente veio embora pra Imperatriz. Eu chorava pra voltar, e voltava, ficava indo tocar lá, e voltava e tocava. Mas quando eu cheguei em Imperatriz, eu lembrei que eu conheci outras pessoas em festivais, por meio de banda, na cidade da Avinópolis, aqui perto. É uma cidade vizinha, e eu fui lá, e o pessoal começou a me apresentar, os músicos, as bandas, me chamaram para tocar com eles. E me apresentaram o maestro Dário, o professor Dário. Ele estava precisando de uma pessoa para trabalhar e eu queria trabalhar, e era a música que juntou o útil ao agradável. Foi quando eu comecei a ver essa questão de dar aula de música, só que eu não sabia ler partitura. Na banda lá em Buriticupu, a gente aprendia com as cifras que eram escritas no quadro, e a gente cantava as notas e decorava as notas para poder tocar. A gente não lia por partitura. E quando eu precisei trabalhar com o professor Dário, era por partitura. Então o que a gente fez? Ele me ensinou partitura, eu ajudava ele, eu já tocava vários outros instrumentos, percussão, como eu passei pelo bombardino, saxofone, eu também conhecia tudo isso. Tocava esses tarol, a caixa de guerra, bumbo, surdo, prata, isso eu já tocava. Então eu comecei a ajudar ele e ele começou a me ensinar música. E ainda assim ele ainda me ajudava financeiramente, porque eu trabalhava com ele. Certo? Então ele me ensinou muita coisa, me ensinou a ler muita partitura, me ensinou a escrever muita partitura, e eu passei a gostar disso. Eu não gostava de dar aula de música, eu gostava de tocar, chegar e tocar. E eu passei a gostar disso e comecei a escrever partitura pro pessoal aqui na região. Eu tô vestido na camisa do Boi Bem Querer, que fez 22 anos esse ano. Eu comecei a escrever música para eles, música de São João pro Bumba Boi. Quase todos os grupos aqui da região do sul do Maranhão, eu comecei a escrever partitura para eles, certo? Comecei a escrever partitura para pessoal de casamento e já comecei a tocar em orquestra de casamento para as outras bandas daqui da região. Todo o pessoal me chamava para escrever partitura e eu comecei a gostar disso e comecei a dar aula. Comecei a dar aula de música. Comecei inicialmente lá em Porto Franco, dando aula de música, depois Cidelândia, Tocantinópolis, e da Avinópolis, Imperatriz, e atualmente hoje eu dou aula de música na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Clube de Desbravadores, e no município de Senador La Roque, sou professor de música dos dois, né? Faço arranjos, muitos arranjos, e faço parte do grupo do Bumba Boi Bem Querer, né? Onde a gente divulga sobre a cultura do Bumba Boi na região, que aqui ainda é um pouco fraco na região do sul do Maranhão, ainda é um pouco fraca essa cultura, mas a gente divulga isso, eu ajudo, convido os músicos, mostro para eles como é que funciona. O nosso grupo é um sotaque de orquestra, certo? Aqui no sul do Maranhão, oeste do Maranhão, todos os grupos de Bumba Boi são sotaque de orquestra, né? E isso valoriza um pouco mais pra gente, porque os músicos de sopro daqui não tocam muito em outras coisas, certo? A não ser na igreja. E quando aparece o São João, os Bumba Bois, eles têm a oportunidade de tocar algo diferente e conhecer sobre a cultura do estado, certo? Conhecer sobre essa cultura do Bumba Boi, conhecer esses instrumentos variados. E aqui a gente usa matraca, a gente usa, que é um instrumento indígena, né? A gente usa matraca, a gente usa o banjo, tá bom? E a gente usa os instrumentos de metais. Cantamos as toadas lá da Baixada Maranhense e as daqui mesmo. Tem aqui o Boi Vitória, que é um pouco mais próximo do meu bairro, que eles têm as músicas próprias, certo? Compositor próprio, e a gente toca boi, a gente faz cultura na nossa região, certo? E eu sou muito feliz por isso. Toco trompete, realizei meu sonho, toco trompete, sou músico, técnico em música, acadêmico de licenciatura em música, é um sonho que eu estou realizando, certo? E faço parte da cultura maranhense. É isso. Obrigado.